A igreja é aquilo da forma que Cristo nos ensinou. Ela não é um templo físico, ela não é, enfim, essa reunião semanal que as pessoas acham que estão fazendo. O termo de ir até uma igreja não existe nas Escrituras, mas sim o termo de ser uma igreja. Não importa se você está num templo, numa praça, aonde for, ou sozinho dentro de sua casa. Você é a própria igreja, isso que as pessoas não enxergam. Ele começa soltando mais algumas palavras. Eu vou deixar que vocês escutem as próprias palavras dele aí, para que tirem suas próprias conclusões também. Interior. Nunca o que ele quer dizer? Sermões sobre fogo e... Não sei o que quer dizer. Quando o escritor Victor Hidberg sugeriu que esquecêssemos o conceito do inferno, o arcebispo Sindberg respondeu: claro, mas sempre precisaremos de um inferno para os ignorantes. O conceito do inferno é algo realmente muito polêmico. Eu já havia comentado em um dos meus vídeos lá no canal Desperte, há mais ou menos 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, não me lembro exatamente, pois a palavra inferno, se você puxar aí nas escrituras do próprio grego, ela significa sepultura. Simplesmente aquela cova, um buraco na terra, ou a própria morte, podemos interpretar assim. A palavra Sheol, do hebraico, também significa sepultura. Então aquele local onde as pessoas imaginam que as pessoas ruins vão, podemos dizer assim, um local onde tenha fogo, onde tem o próprio Hassatã, o próprio Satanás ali, suas potestades, seus demônios, atormentando essas pessoas e fazendo com que elas paguem punições eternamente, isso não está nas Escrituras. Nós temos aí sim uma punição eterna, como está em Mateus 25, eu até puxei no Códex Sinaíticos, que é mais ou menos uma das cópias mais antigas que nós temos aí para ver como é que isso estava escrito, e fala ali em punição eterna, mas essa punição eterna se refere à morte. Então quando fala de inferno, ou algo que vai fazer com que a pessoa pague eternamente por aquilo, você assusta muito mais, você aterroriza muito mais. E o catolicismo romano fez isso durante anos. E é aí que eu entro na própria hipocrisia dita aí pelo próprio Papa Francisco agora, pois ele mesmo está dizendo algo que o catolicismo romano, aquilo que ele é o líder supremo aqui na Terra, fez durante anos. Eu não quero entrar no conceito de estudo aqui sobre o inferno. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo extremamente detalhado sobre realmente o inferno, sobre uma punição que nós temos aí eterna e sobre a bênção que nós sabemos que é a vida eterna. Mas as pessoas gostam muito de observar que o Criador tenha que ser justo ao extremo. Não basta para muitas pessoas apenas que o Criador passe e dê a vida eterna para aqueles que mereçam e simplesmente jogue na sepultura e na segunda morte, na morte espiritual, acabe com aquelas pessoas que foram ruins, que não merecem a vida eterna. As pessoas querem que elas paguem, fiquem eternamente pagando em um local que nós nunca saberemos, a não ser quando nós cheguemos lá, porque nas Escrituras não se fala muito a respeito disso tudo, não se explica muito a respeito disso tudo. Então ele está dizendo aí que o catolicismo romano, ele incrementou, podemos dizer assim, muito mais, né, a morte, ou criou esse inferno de uma forma muito maior para colocar medo nas pessoas e assim mantê-las escravas, ter um domínio muito maior sobre elas. Pensem nisso, não julguem para não ser julgados, assim como ele disse, todas essas coisas sem antes estudar. É isso que eu queria passar para vocês. Vamos continuar mais um pouquinho. Mas sempre precisaremos de um inferno para os ignorantes. As pessoas que estão no poder definem o que é certo, mas em nome de Deus, ninguém tem privilégios diante de Deus. Na semana passada, eu disse que o inferno não existia, mas eu errei, desculpem, minha gente. O inferno existe sim, o inferno existe nas religiões. Senhoras e senhores, não existia inferno antes. As religiões que inventaram o inferno. As religiões que inventaram o inferno. Ele não está falando sério. Não julgues! Bom, aí as pessoas começam a se revoltar. O próprio público que está ali, que estava com um semblante adocicado, podemos dizer assim, receptível, agora começam a se revoltar, começam a ir para cima dele. Eu achei isso bem real, porque se isso acontecesse, as pessoas
provavelmente reagiriam dessa mesma forma e não aceitariam tais verdades. Da mesma forma que o próprio Cristo, quando veio, trouxe muitas verdades e as pessoas não aceitaram. Quando ele estava ali junto com Pôncio Pilatos, tendo a chance de ser redimido, as próprias pessoas e os líderes religiosos olharam para ele e o condenaram. Haveis-me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás! Vamos continuar mais um pouquinho aí pra gente finalizar o vídeo então do padre. Tá falando sério? Não julgues! E não serás julgado. Essas foram as palavras de Cristo. E mesmo assim, isso é o que a igreja prega. Há mais de 1.700 anos! Mais de 1.700 anos! O que foi? Mais de 1.700 anos! A tortura, execuções, fanatismo, sangue, fogo, violência e transgressões! Bom, isso tudo que ele está falando é real. As coisas realmente aconteceram, basta com que a gente puxe aí a história. E aí eu vou finalizar aqui o vídeo para vocês verem. As pessoas se levantam e acabam tirando ele, enfim, do próprio púlpito. Veja aí. João escreve em sua primeira epístola: aquele que não ama permanece na morte. Essa é a lei! Essa é a resposta! Fique quieto, por favor! Não! O silêncio é muito conveniente! A única defesa que temos contra o silêncio Por favor, é falar! fique quieto, falar! por favor! A verdade o libertará! A verdade e o amor! O que é isso? Ele está blasfemando contra o Senhor. Não! Tem que fazer alguma coisa. Fique calmo, por favor. Alguns podem discordar, mas para mim, Deus é isso! Ele é maravilhoso! Bom, o silêncio então é bem conveniente. Eu acho que isso é uma das coisas que eu já coloquei na minha mente há muito tempo, quando eu comecei a enxergar todas essas coisas a respeito das religiões, principalmente por isso que eu criei o canal que se chama Desperte, né? Um canal que chegou a mais de 1 milhão de seguidores. Infelizmente mais de 600 vídeos foram retirados de lá e a gente continua por aqui. É por isso que eu gravo esses vídeos. Eu achei essa mensagem muito interessante, é um dos meus propósitos aqui. E se você também tem essa sede de verdade, também tem esses propósitos, eu peço que você me ajude aí partilhando, partilhe isso, pois cada vez mais, a cada dia que passa, nós conseguimos que mais pessoas abram seus olhos e despertem para essas verdades. E essas verdades estão libertando muitas pessoas. Eu creio que em breve esse canal aqui, esse segundo canal, também chegará a 1 milhão de seguidores. E se ele for derrubado algum dia, a gente cria um outro e eu vou continuar, provavelmente até o fim da minha vida, fazendo essas coisas. Então eu agradeço de coração a todos que estão se inscrevendo aqui. Eu peço que você deixe sua opinião aí sobre essa mensagem, para a gente saber como é que está a reciprocidade disso tudo, para que eu saiba como é que vocês estão recebendo essas mensagens, interpretando tudo isso, e se estão estudando também cada vez mais a respeito das Escrituras e da verdadeira palavra de Cristo. Então deixa aí nos comentários, isso é muito válido, muito importante. Mais uma vez eu peço, inscreva-se aqui nesse canal se você for novo. Vamos fazer com que esse canal aqui também chegue a 1 milhão de seguidores. O importante é que as pessoas enxerguem, despertem e cada vez mais passem essas mensagens para outras pessoas. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.